Boa noite a todas e a todos que nos acompanham nas sextas-feiras, nesse projeto de resgate de memórias na voz dos servidores do IFSU. Boa noite, Chico, nosso parceiro de projeto. Boa noite, Lucas. Boa noite, Silvana. Obrigado por terem aceito esse convite. E então agora cada um de nós vai dar uma boa noite para aqueles que estão nos assistindo. Pode começar pelo Chico, Silvana e Lucas nessa ordem. Está desligado, Chico, teu microfone. Ah, verdade, viu? Então, boa noite a todos que nos assistem, né? Uma boa noite, Janete, boa noite, Silvana, boa noite, Lucas, né? Mais uma vez estamos aí, né? Entrevistando os colegas do IFSU, resgatando as memórias aí, né? Através dos nossos servidores, né? Hoje com o Lucas e a Silvana do campus Passo Fundo. Lucas, Sou eu. Então, boa noite a todos. Queria agradecer imensamente o convite da Janete, do Brongar, dizer que eu fiquei muito surpresa, primeiramente, muito orgulhosa e, mais do que tudo, nervosa. Então, eu peço paciência se em algum momento eu ou travar ou não conseguir me expressar direito, mas a ideia é que seja um momento legal para mim e para vocês, porque é um prazer para mim poder falar de um lugar que é tão especial na minha vida. Boa noite a todos, colegas Janete, Francisco, Silvana, todos que estão assistindo. Também queria agradecer o convite da Janete e do Francisco, do Chico, com muita alegria, muito prazer estar aqui falando de uma coisa que para mim praticamente representa a minha vida. Então é uma coisa muito especial para mim esse momento, porque eu estou falando de uma coisa que eu gosto muito, então que é a trajetória para chegar no IFSU e do IFSU, então é sempre muito bom falar sobre coisas que a gente gosta, né? Então, obrigado pelo convite, espero que contribui com alguma coisa. Obrigado. Com certeza vão contribuir. Eu hoje lembrava, quando estava revivendo um pouco as outras lives do projeto, e a gente verifica que nessas nossas conversas a gente tem aprendido o que está, como a gente diz, nas entrelinhas, não está escrito em lugar nenhum, mas está na memória das pessoas, são fatos que ocorreram e nessas conversas acontece a visão dos servidores de cada um desses fatos, a gente acaba conhecendo quem são os nossos colegas, de onde eles vêm, quais são as suas trajetórias, o quanto a instituição, o IFSU é importante para elas, o que elas desenvolvem aqui dentro. E então vamos primeiro começar pela Silvana, vamos dar vez para as meninas. E Silvana, eu queria fazer a pergunta para ti assim, quem é a Silvana? Quem é a Silvana mulher? Ela é casada, não é casada, tem filhos? Qual é a sua formação acadêmica? Enfim, a Silvana é de Passo Fundo, de onde ela vem? Quem é a Silvana pessoa? Então, eu sou a Silvana Maschio, sou filha do seu Ramir, da dona Wanda, sou a quarta de 5 filhos que eles tiveram, só que 2 acabaram falecendo no caminho. Então, minha mãe perdeu um bebê no parto, e eu perdi uma irmã com 9 aninhos num acidente de trânsito próximo da minha casa. Então, hoje nós somos em 3 irmãos, eu tenho uma irmã mais velha chamada Rose, e um irmão mais novo que é o Marcos. Eu sou solteira e não tenho filhos, mas eu tenho 2 sobrinhas que eu amo como se fossem minhas filhas, que é a Letícia e a Milene. E a família, para mim, é a base de tudo. E, assim, sou formada em tecnologia em sistemas para a internet e tenho mestrado em educação profissional e tecnológica, né? Ambos pelo IFSU. Então, eu gosto de falar que eu sou fruto da educação pública e que a minha formação toda eu devo ao investimento que foi feito em educação e que acabou trazendo os institutos para cá, porque eu sempre quis estudar, né? E eu não podia por questões financeiras. Então, essa é a Silvana. Então, já que a Silvana nos contou um pouquinho, né,
da sua trajetória. Agora é a vez do Lucas, né? Nos dizer quem é o Lucas, né? Se ele é natural de Passo Fundo, né? Qual foi a trajetória dele na educação, né? Até chegar aí de professor de matemática do campus Passo Fundo. Bom, então eu sou o professor Lucas Vanini, né? Eu sou natural de Vanini, metrópole vaninense, né? Uma cidade que fica interior de Passo Fundo, aqui pertinho de Passo Fundo, né? Inclusive eu tô na cidade de Vanini agora, tô nos meus pais, enfim, nesse momento diferente que a gente está vivendo, a gente está ficando mais aqui do que na nossa casa lá em Passo Fundo. Então, eu sou casado com a Samanta, uma professora de matemática também do IFSU. Samanta é natural de Pelotas, né? A gente se conheceu quando estudava aí, fazia faculdade aí, em 2002, 2003, por aí. E aí eu moro em Passo Fundo, tenho um filho, o Lucas Júnior, né? O Luquinhas, que estava de aniversário ontem, né? Então, 8 anos. Parabéns para ele de novo, né? Ele disse que ele não acredita ainda que ele tem 8 anos, né? Hoje ele falava, eu não acredito que eu tenho 8 anos, eu não acredito. Então, parabéns para o Luquinhas, né? Tenho esse filho, né? E tenho os meus pais, Celito e Eufrásia, que estão aqui em Vanini. Também tenho uma sobrinha de 3 meses, praticamente, a Malu, que está por aqui também, e o irmãozinho dela, o Murilo. Então, a casa está cheia de crianças, vamos dizer assim, né? Então, eu sou professor de matemática, né? Trabalhei em Pelotas, trabalhei como substituto no IFSU, trabalhei substituto na UFPEL, e aí depois consegui realizar esse sonho, né, que foi ser professor, estar num concurso para ser professor do IFSU, e aí desde então eu resido em Passo Fundo e é aí que eu tenho meus dias, vamos dizer assim. Então, mais ou menos é isso, da minha história, breve apresentação. Perfeito. Então, nós vê que as pessoas, elas circulam, né, dentro do estado aí, e às vezes até mais longe, né? Então, temos o dono de uma cidade aqui, Vanini, como brincadeira, né, Lucas? Mas uma pessoa que, inclusive, tem o nome da cidade no seu nome, né? Então, uma pessoa que vem desse lugar, e a Silvana, que é de Passo Fundo mesmo, onde o campus Passo Fundo se instalou, lá em 2006. E esse campus Passo Fundo, juntamente com Charqueadas, ele foi o início do retorno, a possibilidade de expansão da rede da educação profissional e tecnológica, quando, no final de 2005, o presidente Lula, né, ele derrubou uma lei que impedia isso. E como as 2 primeiras cidades se candidataram, né, no apagar das luzes, para receber campus no Rio Grande do Sul, através do IFSU, foram Charqueadas e Passo Fundo. Também muito, né, com a influência do Beto Albuquerque, que era daí de Passo Fundo, e na época ajudou a cidade a ter esse campus, que eu tenho certeza de grande valia para a cidade. E, enfim, a gente vai conversar um pouco também naquela interligação de o que vocês, na trajetória de vocês, ajudaram ou sabem também dessa construção. Mas antes de nós chegarmos no campus, vamos falar um pouquinho da trajetória como profissionais. Então, dentro do IFSU, começando pela Silvana, depois, né, a gente vai para o Lucas. O que a Silvana faz? Quando é que ela entrou? Em que concurso? As atividades que desenvolveu, que desenvolve? Como é que é essa atividade aí no Campus Passo Fundo? Então, estão me ouvindo? Sim, né? Eu entrei no IFE, hoje no IFE, eu trabalho no gabinete, mas eu entrei em 2011 como auxiliar de biblioteca. E aí, eu sou auxiliar de biblioteca, mas no momento eu estou no gabinete, e antes de ser servidora do IFE, eu fui aluna. Então, para eu conhecer o IFE, eu entrei como uma estudante do curso técnico, e depois eu fiz o curso superior. Meio que ao mesmo tempo eu acabei entrando no concurso. Fui chamada no concurso. Mas a minha história para entrar no IFE foi muito
as coisas vão se encaixando. Por exemplo, eu fazia um curso técnico aqui em Passo Fundo, numa escola estadual chamada João de César. E aí eu tinha um professor, que era o professor Lisandro Lemos Machado, que hoje nos dá aula no IFSU, me deu aula 2 vezes, em 3 cursos diferentes, né? E aí ele comunicou para a gente que teria essa seleção de uma instituição federal. Eu nunca tinha escutado falar, eu não sabia o que era, e esse é um grande problema que nós temos até hoje, né? A nossa divulgação, como não tem verba para isso, não é tão conhecida. Agora é um pouco mais, mas a gente tem esse problema aqui em Passo Fundo. E aí ele divulgou e disse, olha, vai ter um processo seletivo para curso técnico, vocês já vão ter uma base, é outra proposta. Só que acabei entrando no IFSU e eu tive um choque de realidade, porque não tinha nada a ver, nada parecido com o que eu já tinha estudado, ou com o que eu já tinha vivido da parte da educação. E aí eu me deparei, assim, com uma instituição muito, que exigia muito da disciplina da gente, era muito exigente. E aí, a partir nossa, e agora eu faço o quê, né? Porque para mim era tudo muito novo. Eu trabalhava e exigia que se entrasse em tal horário, não podia chegar atrasado, senão você tinha falta, você não podia entrar. Só que nós trabalhávamos. Então, isso eu percebo que ao longo do tempo o IFSU melhorou e muito, porque ele foi tentando buscar incluir esses alunos que têm uma certa dificuldade ou que estão trabalhando, que era o nosso caso, porque a gente não chegava atrasado porque queria, né? A gente estava trabalhando. Então, qual é o problema de eu participar de uma aula, mesmo chegando atrasado, mas pode não me dar presença, mas me deixa estudar, né? E hoje eu entendo o que aconteceu, que foi melhorando. São esses processos que acontecem semanalmente de tentar se melhorar o ensino. Então, incluir o aluno, entender a diferença de cada um, o problema de cada um, a particularidade. Então, eu noto toda essa mudança. E no meio dessas aulas, numa dessas aulas, a professora Carmen, que dá aula hoje na informática, comentou com a gente, porque daí eu acabei fazendo a seleção no IF e entrei, né? Toda essa confusão de não se adaptar, de como é que era, e bagunça. Aí a professora Carmen comentou que tinha um concurso de administrativo. E aí sugeriu que a gente se inscrevesse. Como eu já estava estudando para concurso há um tempo, eu fiz a inscrição, e aí eu acabei fiz a inscrição e fiquei em 4º lugar, só que só tinha uma vaga. Então, eu tinha esquecido, né? Eu disse, não tem como entrar. Só que aí acabou que um dia um senhor chegou na minha casa e comentou assim, olha, Silvana, tu tá em 2º lugar no concurso, tu vai ser chamada. Eu falei, não, eu não tô em 2º lugar, tô em 4º. E eu acabei insistindo com ele, e ele insistia comigo. E eu tava muito nervosa com aquilo. E ele foi embora, e acabou que eu fui conferir, e realmente eles tinham corrigido o gabarito. Não foi anulada a questão. Uma questão que os 2 que estavam na minha frente tinham acertado, eles erraram, eu acertei, passei para 2º lugar. E eu falei, mas como assim? Mas era 2º lugar ainda. Um certo dia alguém me liga aqui em casa e fala assim, oi, aqui de Pelotas, queríamos ver se você tem interesse em assumir o concurso, porque você vai ser chamada amanhã. Mas eu estou em 2º lugar. Não, mas é que a primeira colocada tem 17 anos, ela não vai poder assumir. Nossa, caiu, né? Era o meu sonho, é hoje. Né? Festa e festa. E aí, no outro dia, saí no Diário Oficial da União. Aí eu não conseguia nem dormir, né? Acordei no outro dia, cadê meu nome no Diário Oficial da União? Não estava. E aí, continuei naquela angústia, né? Porque eu não entendia como é que funcionava, ficava atualizando, né? Vá que eles vão colocar meu nome mais tarde. Não tem disso, né? Aí, 2 dias e nada. Daí, liguei lá para Pelotas. Aí, eles falaram que a menina que era a primeira colocada entrou com mandado de segurança e acabou assumindo. Então, eu estava sem trabalho de novo, né? E aí, isso foi em outubro de 2010. E em abril de 2011, dia 13, eles me ligaram de Pelotas de novo, dizendo, olha, você tem interesse? Nós vamos chamar a 2ª colocada. Aí eu falei, vocês não estão me enganando de novo, não? Posso acreditar? Aí acabou que chamaram e eu entrei em 2011. Aí eu entrei na biblioteca e depois passei para o gabinete. No momento eu estou no gabinete. Mais ou menos isso, depois eu conto mais umas coisas.
Mas e o Lucas aí nos conta um pouco da sua trajetória aí, né? Já que é da cidade de Vanini, aí, dono de Vanini, né? Tu fez o ensino médio, o fundamental em Vanini, né? Contou ainda um pouco que fez matemática aqui em Pelotas, né? Mas e antes de vir para Pelotas fazer matemática, o que o Lucas fez aí? Eu estou até surpreso que levou bastante tempo para fazer uma piada, né? A Janete levou acho que uns 10 minutos para fazer uma brincadeira, né? Eu estou até surpreso, porque isso é bem comum, tá, Janete? Fica tranquila que é comum. Então, levou até bastante tempo, tá? Então, assim, ó, eu vou resumir porque é uma longa história, então vou dar uma resumida, né? Eu fiz meu ensino fundamental, na verdade, no interior de Vanini. Então, pensem bem, o ensino fundamental no interior de Vanini, tá? Aí depois eu vim para a cidade, aqui para a escola, e fiz o ensino médio, enfim. E em 98, aí eu me vejo muito na história da Silvana, que ela usou uma palavra aí que eu já vou usar. Em 98, prestei um vestibular, né? Eu tinha muitos amigos que moravam em Pelotas, amigos que saíram de Vanini aqui, que faziam agronomia, engenharia agrícola, e o pessoal que morava, todos moravam na casa do estudante, né? Ali na Andrade Neves, né? 1826, se não me engano, o número da casa do estudante. Aí todos moravam, os meus amigos moravam aí. Então, eu disse, não, vou fazer vestibular em Pelotas, vou tentar fazer vestibular em Pelotas. Saí do terceiro ano, vamos dizer assim, fui fazer vestibular. Uma coisa que eu sempre gostei muito, que foi matemática, certo? Não tendo ideia do que era ser professor, né? Não tendo ideia disso. Então, isso aí eu nem pensava nisso. Que não seria nada fácil, mas enfim, fiz matemática. E era no tempo que o vestibular da UFPEL era em 2 fases. A primeira fase objetiva e a segunda fase tinha uma parte descritiva, né? Aí tu tinha uma seleção de conteúdos, por exemplo, eu fiz a segunda fase com português, matemática, língua estrangeira, física e química, se não me engano. Então eu fiz a segunda fase, que era essa parte descritiva desses conteúdos. E entrei para matemática. Em 99 fui morar em Pelotas, na casa do estudante, então que me ajudou muito, porque eu não iria conseguir, na época era uma época bem difícil, então assim como a Silvana falou, eu me vejo também nisso, era uma época que se não tivesse uma federal, muito difícil de eu conseguir fazer uma faculdade, né? Era um sonho muito distante, era uma coisa, uma realidade diferente. Então, graças a Deus, passei numa federal e fui para Pelotas. Então, fiz 4 anos de graduação, né, de 99 a 2003. Aí, 2003, quando eu saí também, eu lembro que eu dava aula numa escola, no Instituto de Menores Dom Antônio Zátera, um projeto social que fica localizado no Areal, para Instituto de Menores para menores, obviamente, então eu tinha contato com essa realidade de alunos e tal. Então, esse projeto foi muito legal, era eu e uma colega minha de Caxias, Ana Paula Ferreira, a gente trabalhou no Instituto de Menores, então, onde eu tive contato com alunos, tá? E aí, em 2003, que eu saí, eu fiz um concurso para substituto na UFPEL, consegui passar, eu e a professora Maria da Graça, hoje ela é professora de matemática do IFSUL Campus Pelotas, foi minha colega de faculdade, foi minha colega de substituto na UFPEL, então fiquei até 2005 na UFPEL, e desse tempo, 2003 a 2005, eu comecei a pensar nos concursos, né, e para mim não foi nada fácil entrar no IF, eu sempre deixo claro para os meus alunos que foi muito batalhado, não caiu nada do céu, porque eu sei que eu estudei muito para passar no concurso do IF, estudei muito mesmo. Eu tenho as minhas provas anteriores, até hoje guardados, porque é uma coisa que eu batalhei bastante para entrar. O concurso que eu fiz em Pelotas, o primeiro que eu fiz, foi em 2005 ou 2006. Tinham 126 candidatos por vaga. 126 candidatos por vaga. Eu estudei muito para esse concurso, muito mesmo. E aí eu fiquei na segunda colocação. O professor Davi, que hoje ele é professor do Campus Pelotas, ele ficou em primeiro, e eu acho que foi o primeiro concurso da história que não chamaram o segundo colocado, esse daí, né? Então, eu fiquei 2 anos esperando e não teve vaga, não abriu vagas, enfim. Nesse tempo, eu fui fazendo outros concursos. Eu fiz concurso para o IF São Vicente do Sul, o IF-RS, se não me engano. Também eu fiquei em quarto, tinham 3 vagas, então é uma coisa que ficou martelando, né? Ficou martelando, enfim. Aí fiz concurso para o IF Passo Fundo, fiquei em quarto também, e enquanto isso fui fazendo um outro que apareceu em Pelotas.
um outro foi em 2006 que eu fiz esse outro que apareceu, 2006, 2007. E nesse meio tempo eu fiz mestrado também numa federal, na Federal de Rio Grande, na FURG. Eu fiz mestrado eu costumo dizer que é matemática aplicada, né, mas é na engenharia oceânica, né, o mestrado da FURG, então também numa federal. Então também, mais uma vez, esse foi um ponto fundamental na minha trajetória, né, estudei praticamente toda a minha vida em escola pública, né. Enquanto isso, fiz mestrado e aí continuei me preparando. Todo esse tempo me preparava para passar em concurso. Por quê? Porque o meu sonho era ser professor do IFE. Era o que eu imaginava para o meu futuro, assim, e nunca desisti. Só que quando eu fiz essa prova em São Vicente, uma coisa que eu sempre falo e chamo a atenção, que lá a prova era diferente, era 30 questões, e tinha a parte pedagógica também, tinha questões pedagógicas, né, diferente da nossa prova do IFE, enfim, no IFE Sul. E aí de 30 questões eu acertei 29. Eu nunca tinha ido tão bem numa prova de concurso, né? Eu pensei, bom, agora eu consegui. De 30 eu acertei 29, agora eu consegui. Aí classificavam-se 3 ou 4, acho que eram 4, né? E eu fiquei empatado, o primeiro gabaritou, acertou as 30. E eu fiquei empatado com os outros 3 ou 4 pessoas que estavam. Todos acertaram 29, certo? E o critério de desempate era a idade. E aí eu fiquei em quinto. E eu fiquei de fora. Então eu pensei, não é possível, não é para mim, é alguma coisa. Só que aí a Silvana usou uma palavra chamada encaixando as coisas, né? Encaixando a vida, vamos dizer assim. Porque as pessoas me diziam, o professor Jair, que foi meu colega, que se aposentou, eu vi que ele mandou uma mensagem na live, um abração para ele, meu amigo, ele me dizia, as coisas têm o seu tempo. As coisas vão dar certo, tem o seu tempo, tu tá batalhando, um dia tu vai conseguir. E eu pensava, não é possível que tem que esperar esse tempo, porque eu tô me matando de estudar e acerto 29 questões num concurso e não consigo entrar. Então, e o professor Jair dizia que ele era meu amigo, né? Eu era substituto lá, fiz uma amizade grande, fiz mestrado junto com ele na FURG, um dia vai dar certo. E na verdade era para acontecer exatamente dessa forma, por quê? Porque o meu sonho sempre foi morar mais perto da minha família, né? E aí, no concurso de Passo Fundo, que eu fiquei em quarto, né? E a Samanta, minha esposa, ficou em quinta, né? Então, só para resumir, porque é muito longa essa história, senão ninguém aguenta eu contando tudo, tá? Eu me empolgo e acabo, enfim. E deu tudo certo que, na verdade, eu passei nesse concurso de Pelotas e a Samanta foi chamada em Passo Fundo. Então, a gente ficou um tempo. Ela, que é de Pelotas, ficou morando em Passo Fundo, trabalhando no IFE Passo Fundo, e eu, que sou de Passo Fundo, fiquei trabalhando no IFE Pelotas. Isso foi uns 8 meses, 9 meses, enfim. E depois, esse concurso que eu fiz lá, eu fiquei em primeiro e a Lisiane, que era outra professora, ficou em segundo e tal. E aí acabou que deu tudo certo, né? E eu vim parar no IFE Passo Fundo. Que era, deixando claro aí, que era o que eu imaginava para a minha vida, para a minha trajetória de ser professor, e eu queria estar nesse lugar e nesse campus. Então, graças a Deus, a Silvana tocou num ponto aí que as coisas se encaixam, realmente se encaixam, mas nada é fácil, nada é fácil. Eu estudei muito, eu lembro que eu estudei muito para o concurso, e graças a Deus eu estudei muito porque eu consegui estar onde eu quero e estar no lugar que eu quero, fazendo o que eu gosto, que é dar aula. Eu gosto de dar aula. Então, as pessoas que me conhecem sabem que Silvana esqueceu de uma parte, que ela foi minha aluna, né? Ela não contou essa parte aí. Então, ela sabe que eu gosto de estar ali, gosto de estar dando aula, e o local que eu queria, meu sonho era dar aula no IFE Passo Fundo, e graças a Deus estamos aí desde 2009, tá? Então, eu fiquei uma temporada de substituto no IFE Pelotas, depois eu fiquei como efetivo, 1 ano praticamente nesse tempo, e aí depois eu vim para Passo Fundo e estou até hoje trabalhando nesse campus que eu tenho um grande carinho e um grande amor por ele, e acredito que as pessoas que trabalham lá são pessoas, assim como eram em Pelotas, são pessoas muito especiais. Então, um pouquinho da trajetória para não me alongar mais, tá, Chico? Porque senão daqui a pouco vocês vão cortar a minha... É isso, mais ou menos, é isso. Mas eu lembro bem desse enrosco aí do Lucas e da esposa para lá e para cá, um aqui, outro lá. Aliás, não é privilégio teu, né? Porque tivemos várias assim, histórias, temos várias histórias dentro da instituição de pessoas que são casadas ou eram namoradas, depois vieram a ficar juntos e estavam cada um num lugar,
e com o andar da carruagem, as abóboras foram se ajeitando e acabaram ficando, né, no mesmo lugar, claro que não no mesmo momento, teve todo um percurso, e hoje, né, temos os editais de remoção interna, que há muito tempo eu também defendia sempre isso, de termos critérios também para essas remoções, e aí dar a oportunidade de todos para irem exatamente para o lugar que vão se sentir melhor para desenvolver o seu trabalho. Mas é bom ouvir essas histórias e que deu tudo certo para um. Se não deu tudo certo, que ainda não é o fim, né? Ainda temos caminhada pela frente. Mas então, voltando para a Silvana, né? Antes de ir para a Silvana, eu vou só fazer um comentário que a Cláudia Caldeira fez uma colocação aqui, que ela foi em segundo lugar daquele concurso de matemática que tu também não foi nomeado, só o Odair que foi em primeiro, foi nomeado, e ela também nunca foi nomeada naquele concurso, né? Mas em futuros veio a acontecer. Não foi o único da Silvana, história. Dando continuidade. Não. Ih, minha nossa, se fosse, né? Mas está muito bom. Bom esclarecer também, né? Porque às vezes as pessoas pensam que a gente, como servidor público, caiu de paraquedas dentro de uma instituição. E não é verdade. Para passar num concurso, primeiro, que às vezes a gente não passa no primeiro concurso que a gente faz. Segundo, a gente tem que estudar muito, praticamente gabaritar para poder entrar no concurso. Então, não é assim, não é carta marcada. As pessoas têm que estudarem e ter isso como objetivo, mas é possível. Bom, Silvana, nós continuando então a tua trajetória dentro do Campus Pelotas, né? Tu trabalhava na biblioteca, hoje está na chefia de gabinete, já há bastante tempo trabalhando com Pitol. E eu não sei, tu chegasse a trabalhar com Afonso também, né? Porque nós temos que lembrar quem foram os primeiros diretores, né? E as pessoas que construíram, né, o início desse campus Passo Fundo. Então, o professor Luiz Afonso Tavares Alves da Fonseca, juntamente com o atual reitor, né, o Flávio Nunes, e o Fábio, né, na parte administrativa, foi que começaram esse trabalho aí. Então, eles também têm uma grande responsabilidade, né, de ir tão longe em Passo Fundo, aqui de Pelotas, 6 horas, quando foi construída aquela estrada ali que interliga ali por dentro de Soledade, né, mais perto, que antes tinha que fazer uma baita de uma volta. Eu lembro das primeiras viagens que eram bem mais longas, e uma vez com o Afonso, meio de noite, a gente indo para aí, passamos de uma entrada, tínhamos andado mais 80 quilômetros, daí a gente viu, mas não está muito familiar isso aqui, paramos para perguntar. Hoje o GPS, né, nos ajuda muito nesses deslocamentos, mas com certeza teve boas perdidas, né, no meio do caminho. Quando não tinha passado aqui por Canguçu, né, depois foi feita a estrada, se ia por uma estrada de terra, mas enfim, tudo isso para construir o campus Passo Fundo. E aí dando crédito às primeiras pessoas que estiveram aí nesse trabalho. Mas o que do teu início aí do campus tu tem para contar da construção do campus para nós, Silvana? Alguma peculiaridade? O teu trabalho como mestre de cerimônia nas formaturas? O que te dá prazer aí que tu poderia dividir conosco? Então, lá do início, para tentar lembrar das pessoas, porque eu não estava quando inaugurou o campus, mas eu escuto muitas histórias e eu tenho o maior prazer de olhar aquelas fotos antigas e ver o pessoal, e ver a mudança, e ver o carinho que eles têm, porque se eu gosto, que cheguei depois, imagina quem ajudou a construir, né? Deve ter um carinho muito maior. E aí eu lembro que nesse período que eu entrei no técnico, enfim, que eu senti aquele choque de realidade, que não era o que eu pensava, ao mesmo tempo que eu tinha entrado no técnico com 29 anos, eu achava que eu era uma adolescente, e eu comecei a agitar. Aí eu tinha a turma do fundão, que eu me juntei, e na época eu tinha um professor chamado Lucas, e aí tinham outros professores que botavam pilha naquela turma de loucos, e o Lucas era um deles. O Lucas agitava com a gente, brincava, e ele conseguia ensinar essa gente nesse ritmo, com esse perfil.
Mas tinha o líder da gangue dos professores que puxavam a gente, que era o Ricardo Lopchin, que hoje ele está em Pelotas. O Ricardo, ele nos pilhava, ele tocava o horror, o tempo todo ele ficava bagunçando, puxando, mas a gente aprendia. O problema é, nem todos os professores conseguiam lidar com aquela turma desorganizada do jeito que era, e doida, e nem todos os alunos conseguiam conviver com aquela bagunça, né? Então, a gente tinha que respeitar o perfil de cada um, né? Resumindo, chamaram a turma do fundão para a secretaria. Daí foram 5 pessoas, eu e 4 meninos. Aí, chegando lá, professor Rafael Krolov. Aquela conversa. O que está acontecendo? O que vocês têm feito? Vocês estão com algum problema? Na verdade, a gente sabe o que ele estava querendo com essas perguntas, né? Aí a gente escutou tudo que ele tinha para falar e eu voltei para a aula, ao invés de botar um choque de realidade. Olha, minha filha, te organiza que não é por aí. Eu achei o máximo, porque eu fui chamada no SOI, que eu era da época do SOI. Então, eu fui chamada no SOI, porque eu sou bagunceira. Só que o que eu mais queria era entrar no IF, e aí eu não estava aproveitando aquilo. Aproveitava porque algumas matérias eu aprendia, outras eu atrapalhava. E aí eu lembro que, na época, teve a outra pandemia, que era da H1N1, e aí a gente ficou, se eu não me engano, o Lucas talvez lembre melhor, se foi 2 semanas, algo do tipo fechado. Então, a gente precisou recuperar as aulas no sábado. E aí eu lembro que eu estava na aula e aí eu fiz um comentário muito infeliz sobre uma professora, que hoje é minha amiga. Não vou falar o nome dela, vai que ela não me perdoe. Fiz um comentário bem infeliz sobre ela, machista, porque um aluno comentou, um dos meus colegas bagunceiros, comentou que fez um comentário sobre ela, que ela se exaltou com toda a razão, porque nós éramos ao extremo, né, de bagunceiros, e aí ela nos mandou a gente se orientar, e aí daí, o que aconteceu? O professor que estava na aula deve ter passado uns 5 minutos, e era o professor Evandro Cutiera. É Cutiera que fala, Lucas? E hoje ele não está mais com a gente, ele está lá em Curitiba, eu acho, está no Paraná. E aí ele falou tudo o que eu precisava escutar. Eu passei 5 minutos preocupada que iam me tirar do IF, que era o meu sonho estar lá. E então, assim, ó, eu sou grata ao Evandro por ter me colocado no meu lugar. Eu passei aqueles 5 minutos pedindo desculpas. E eu acho que a partir de então eu comecei a controlar mais o que eu fazia. Eu acho que eu fiquei mais organizadinha. Então, eu lembro do Rafael nesse momento. Depois, eu lembro que quando eu entrei no concurso, a primeira pessoa que me recebeu foi o professor Afonso, foi o diretor Afonso. Então, ele chegou para me receber, me deu um bottom, me entregou uns documentos, me explicou como é que funcionava, se colocou à disposição, todo querido, todo cuidadoso. Então, foi a primeira pessoa. Eu acho que quando eu entrei, o Flávio não estava mais lá, embora o Flávio fosse muito presente, porque como ele ajudou a construir, ele tem uma identidade ali no campus, é parte dele, né? Mas eu não lembro do Flávio quando eu entrei, porque eu acho que em 2011 ele já tinha saído. Mas eu lembro que estava o Afonso, o Rafael e o Fábio. E aí, outra coisa que aconteceu com o Afonso também, que era nosso diretor, que eu lembro que quando o Pitol me chamou para o gabinete, ele disse, não, primeira coisa que tu vai fazer, porque eu fiquei apavorada com essa história de gabinete, eu não sabia nem o que eu ia fazer, né, porque é muita coisa nova. Aí ele disse, não, agora tu vai para Pelotas na posse do reitor no meu lugar. Eu pensei, esse cara é louco, né, o que eu vou fazer lá? Não sei nem como é que funciona. Daí eu, não, mas vamos, né, como é que eu vou dizer não? Aceitou, agora vai, né. Aí, antes, a gente passou na posse do diretor de Santana do Livramento, se eu não me engano. O Paulo foi comigo, nosso motorista. E aí, eu lembro que teve uma despedida do Alessandro, que ele ia ter filho, se eu não me engano, eram gêmeos, não, ele não tem gêmeos? 2 crianças? Não lembro. Aí, eu lembro que era a despedida dele, só que lá em Santana era pequeno, assim, era menos pessoa. Então, eu me apresentei e foi tranquilo. Cheguei na reitoria para tal da posse do reitor, que era o outro reitor antes do Flávio, Marcelo. Era a posse do Marcelo. Cheguei lá, não sabia como é que funcionava o tal do protocolo. Resumindo, ele me mandou no lugar dele, mas não teve representante do Campus Passo Fundo no protocolo, porque eu nem me apresentei, eu vou saber o que tem que fazer. Eu não sabia. Aí eu cheguei lá, toda errado, não conhecia ninguém, eu lembro que era tudo muito bonito, muito grande, e eu, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui?
Aí, lembro que até o Eduardo Leite era o prefeito da cidade na época, né? Ele estava lá, falei, meu Deus, até o prefeito da cidade está aqui. Daqui a pouco eu olho aquele sorrisinho assim, Silvana, como você tá? Ai, Afonso, obrigada. Aí ele me acolheu, ficou ali comigo um tempo. Aí depois tinha uma janta e eles me levaram. E ele ficou o tempo todo ali, me apresentou várias pessoas. Então o Afonso fez aquele primeiro contato fora do campus Passo Fundo, assim. Então eu sou muito grata a ele por esse cuidado comigo. E sempre uma pessoa muito atenciosa, daquele jeito calado dele, como necessário, mas assim, ele sentiu que eu não estava bem, eu acho. Então eu sou muito grata a ele por isso. E aí eu lembro que nesse período eu pensei, não, eu vou aprender o que tanto tem de o que falam da reitoria, porque eu não vou mentir para vocês, eu custou uns anos para eu entender que Campus Pelotas e reitoria era coisa diferente, e KVG, eu não entendia muito bem. Aí eles falaram, não, tu vai lá e tu vai conhecer a reitoria. No dia seguinte, após, eu fui conhecer a reitoria, mas tinha uns 5, 6 lugares diferentes a reitoria, era um pedaço aqui, era um pedaço em outro endereço, eu voltei mais doido do que já fui. Então, eu tenho essas lembranças do início. E das pessoas que me ajudaram, porque quando você assume alguma coisa nova, você tem que ter referências, porque você não tem como adivinhar como é que funciona. Então, as minhas referências, eu lembro que quando a gente entrou, era a Juliana, que era chefe de gabinete anterior, e a Ju foi muito, assim, ela é extremamente organizada. Eu acho que eu desorganizei tudo que ela fez, porque eu não consigo ser como ela é. E sempre disponível, até hoje, a Juliana se tá lá, ela tá afastada para o doutorado dela, mas ela tá te auxiliando, ela é minha amiga, e na época tinha a Mariuvana de Pelotas também, que estava sempre à disposição. Eu infernizei a coitada da Mariuvana, ainda bem que ela é muito paciente. E outra pessoa que me ajudou muito foi a Dani, que hoje é pró-reitora, é da PROAP, porque eu tinha que lançar as diárias e eu sabia que era dinheiro, que ia para as pessoas, e eu não posso errar isso, como é que faz? Então, cada diária eu infernizava a coitada da Dani. E ela sempre disponível também. Então, é mais ou menos um pouquinho da história, depois eu sigo. Vou passar para o Lucas. Mas então, Lucas, aí está falando dos concursos, né? Eu, como entrei no século passado na instituição, né? Eu estudei no século passado, quer dizer, estudei de 74 a 76, e depois entrei como técnico administrativo em 79, né? Então, acompanhei toda isso para os concursos, né? E à medida que o tempo foi passando, eles se tornaram, né, com maior número de candidatos, muito mais concorridos aí, né? Tu nos contou aí todos os concursos para que tu fez. Então, eu acompanhei tudo isso, né? A Silvana também falou ali da posse para do Marcelo, eu estava lá. Inclusive, na época, eu era o conselheiro mais antigo, que eu estava no Conselho Superior, aí pediram para eu conduzir o Marcelo até a mesa. Fui eu e outras 2 pessoas que eu não lembro mais. Então, lembro dessa posse aí, né? Que tu estivesse lá no Campus Pelotas, foi no auditório, né? Que o Lucas conhece bem aí. Mas nos conta mais alguma coisa, Lucas, aí da tua trajetória na instituição aí. E claro que esses concursos também se tornaram muito mais concorridos, né? Porque à medida que o tempo passou, além da expansão que se teve, né? Os salários para melhorar, assim, porque na década de 90, assim, os salários eram muito ruins, assim. E eu lembro que na época, né, teve uma época assim, antes de 98, que professor da instituição ganhava menos do que motorista de ônibus ali do Fragata, ali que passava ali em frente ao Campus Pelotas ali. Bom, então, vamos lá. Quando eu estava em Pelotas, a primeira pessoa que eu conheci do Campus Passo Fundo, aquela sala de café que tem ali no corredor do Campus Pelotas, dos servidores, ainda existe aquela sala? Eu estava tomando um café lá no intervalo da noite, e aí apareceu um cara lá, e aí eu comecei a conversar com o cara, só tinha nós os dois na sala, isso era 2006, 2007, por aí. Eu era substituto lá na época. Aí nós só tínhamos os dois, e aí começamos a conversar, e ele disse, eu sou professor lá do Campus Passo Fundo e tal.
continuamos a conversar e tal, aí no final, acho que ele me disse, meu sobrenome é Pitol. Falou isso, né? A primeira pessoa que eu conheci do campus. Aí eu lembrei Pitol da loja de Passo Fundo, deve ser o dono da loja, né? Deve ser isso, Pitol, né? E que hoje é o nosso diretor, né? O Alexandre, meu amigo, então foi a primeira pessoa que eu conheci, assim, por coincidência, praticamente não conhecia ninguém. E aí, conversando com ele e tal, ele relatou, isso foi 2008, na verdade, 2008, E aí, isso, 2008. Aí, na questão, ele me relatou como era o campus e tal, que foi inaugurado dia 27 de novembro de 2007, né? Que foi inaugurado, teve eu nunca esqueci dessa história, que teve a inauguração, que o ministro veio para a inauguração, o Fernando Haddad, né? Ele estava sobrevoando a área e ele não conseguia pousar, né? Então, a inauguração foi por telefone. O ministro ligou por telefone e fez essa fala por telefone, porque não conseguia pousar no aeroporto ali de Passo Fundo, que é do lado do campus, por causa do tempo, das condições do tempo e tal. O Pitol está colocando aqui que é 2008, foi 2008. E aí ele fez a inauguração por telefone, então começamos a conversar sobre isso e tal. Eu falei, espero um dia, pensei comigo, não falei, né? Espero um dia poder estar trabalhando nesse campus, né? Que aí eu fico perto da minha família e tal. Enfim, deu certo. Mas olha como são as coisas, né? A gente está conversando aqui e aí surge gente nos assistindo, e aí apareceu aqui a professora Silvia. A professora Silvia foi coordenadora, quando eu entrei como substituto, ela era coordenadora da matemática do SINAT ali do IFE. Aí, então, ela apareceu aqui na live, então, que legal que ela está presente. Além disso, eu fui professor, eu dava aula numa escola ali em Pelotas, eu fui professor da filha dela. Então, são coisas que vão marcando a gente, né? E aí, hoje, a filha dela é uma mulher, né? Então, passa rápido o tempo e a gente vai lembrando das histórias, né? Além disso, eu tive muito contato sempre com as pessoas que eu trabalhei ali em Pelotas, no campus Pelotas, porque eu gostava muito de trabalhar ali, gostava muito mesmo. E aí, uma das turmas que eu nunca perdi o contato, tem alguns na live aqui, que é o Eduardinho, e a Bruna também, eu sempre tive muito contato com eles, muito queridos, então, eles fazem lá quantos anos, né? Então, eles estão aqui assistindo, né? O antigo professor deles, e aí são histórias que ficam, né? O que eu vejo é o seguinte, na história que marca bastante, é que teve vários professores e alunos, enfim, que tiveram a mesma trajetória que a gente teve, né? Então, por exemplo, aqui em Passo Fundo, a Silvana foi aluna, né? Foi nossa aluna. Hoje ela é servidora. Teve várias pessoas que começaram como alunos do IFE, então como a instituição marca a vida dessas pessoas, né? Tem a Vanessa, que é uma professora do curso de informática hoje, que ela foi aluna do técnico em informática e do TSPI, e hoje ela é professora. Agora acho que ela está afastada para doutorado, né, Sil, a Vanessa da informática. Por exemplo, o coordenador da engenharia mecânica, o Fábio Teles, né? Ele foi aluno, foi um bom aluno, um ótimo aluno do curso técnico em mecânica, depois ele fez engenharia mecânica na UPF, foi técnico administrativo do campus e hoje é professor. Então tem várias histórias que se assemelham às nossas, né? De pessoas que batalharam muito, que estudaram muito e que conseguiram estar onde eles queriam, né, no contexto educacional. Assim como tem outras que vêm do outro lado, né? Eu fui daqui para lá, tem outros que vêm de lá para cá. Por exemplo, tem várias pessoas de Pelotas que são nossos colegas hoje, que têm uma ligação que trabalham no campus Passo Fundo e tem uma ligação muito forte com Pelotas. Tem as famílias em Pelotas. Daniel Rectoire, por exemplo, que é irmão do Lúcio, do campus Pelotas, Lúcio Rectoire. Ele é o nosso colega, professor da engenharia mecânica, do técnico em mecânica. Ele é de Pelotas, a família dele é de Pelotas, então é uma ligação muito forte. O professor Albino, da mecânica, também mora em Canguçu, a família dele é professor aqui. Então as histórias se entrelaçam, talvez umas num caminho, outras em outras, né? Então tem vários exemplos de pessoas que estudaram na instituição e hoje são técnicos administrativos, são professores, né? O Policena se formou em Pelotas, né? Hoje ele é nosso colega. Então, são trajetórias que nos fazem refletir e realmente pensar que tem que ter muita dedicação mesmo para conseguir, né? O professor Flávio foi, quando eu cheguei no IFE, ele era diretor de ensino, né?
Então, ele fez um trabalho, assim como o Rafael Krolf também, né, que hoje está em Pelotas, fez um trabalho excelente no campus Passo Fundo, né? Eu lembro que é difícil tu pegar, assim como o Afonso, né, que foi o primeiro diretor, difícil pegar e organizar um campus novo, né, um campus, como a Silvana falou, em uma cidade que uma instituição pública não é tão comum no sentido de as pessoas não estão acostumadas, né? Então a gente teve que começar a aparecer para as pessoas, aparecer no sentido de divulgar, né? Depois disso, Passo Fundo não é uma cidade que era acostumada a ter uma federal. Se tivesse uma federal em 99, eu faria em Passo Fundo, eu não faria em Pelotas, porque eu tive que me deslocar 600 quilômetros, nunca saindo da metrópole vaninense praticamente. Então, claro, hoje eu agradeço por isso, né? Porque eu conheci a Samanta lá e tudo isso, né? Então foi uma coisa boa. Mas enfim, Passo Fundo não era uma cidade acostumada a ter instituição pública. Hoje temos o IFSU, tem a Federal de Medicina, né, o FFS, então está começando por mais que seja de 2007, que já tem uma certa trajetória, mas como a Silvana falou, as pessoas ainda estão começando a conhecer o IFSU e ainda estão conhecendo, né? Tem várias cidades na volta, a gente tem alunos de várias cidades que divulgam bastante o campus, mas é um trabalho que o pessoal, os diretores, o pessoal das gestões anteriores, trabalhou muito para essa divulgação. Então, são histórias que se assemelham às nossas, né? E a instituição promove isso, né? De pessoas que se esforçaram muito quanto alunos, né? E aprenderam a gostar da instituição e conhecer, como a Silvana mesmo relatou, e são nossos colegas hoje. Então, isso é muito gratificante, né? E é coisa que muda a vida das pessoas, de famílias, enfim. E que bom que nós conseguimos, né? Que bom ouvir vocês, né? A gente vai passando uns filmes assim na cabeça da gente. Eu estou vendo o dia da inauguração de Passo Fundo, quando o Fernando Haddad teve que fazer aquela ligação para fazer a inauguração, porque ele não tinha vindo no dia anterior, o professor Eliezer, né? Mas o Fernando Haddad não teve essa possibilidade. Mas aconteceu a inauguração, o campus começou a funcionar, e muitos cursos têm se desenvolvido aí, né, a nível técnico, né? Ainda não temos o integrado, né, mas tem agora edificações, né? Acho que vocês poderiam falar um pouquinho, não sei, Lucas, em qual os cursos que tu trabalhas, a Silvana também, como chefe de gabinete, faz muita formatura, né, Silvana? Como mestre de cerimônias, também nessa participação, depois que aprendeu todos os protocolos, né, foi botada na fogueira pelo pessoal aí para vir a Pelotas na posse do Marcelo, mas enfim, a gente aprende fazendo, né? Um pouco na teoria, mas muito mais no dia a dia. E também vindo de Passo Fundo para Pelotas, tem o professor Nereu, que está na Edificações, agora veio o Carlos Eugênio para Mecânica. Então, assim como vão para lá, para o Passo Fundo, também para outros campos, né, no estado. E a Silvana comentou ali da dificuldade que ela tem de entender que Pelotas tem mais de um espaço, tem reitoria, tem KBG, tem Campus Pelotas, então é bom que a gente esclareça, até porque a gente não sabe quem vai nos assistir, mas que o IFSU ele é composto de 14 campos e mais um prédio, um espaço físico, né, onde está a reitoria que trabalha, né, na organização e na parte sistêmica de todos esses 14 campos, mas é um local separado que é chamado de reitoria, onde era a antiga fábrica do Lange, aqui em Pelotas, se instalou, então, a reitoria do IF. E em Pelotas, então, temos o Campus Pelotas, que foi a antiga escola técnica, né, e depois Cefet, hoje é IFSU, onde deu origem, mas começaram, então, a se espalhar outros campos. E agregou-se ao IFSU uma escola que era agrotécnica vinculada à Universidade Federal, que é o KBG, que semana passada nós estivemos entrevistando o Leonel aqui e a Denise. E os outros 13 campos estão em outras cidades esparramadas aqui no Rio Grande do Sul. E nós temos também mais 2 IFs, né, que é o IF Farroupilha e São Vicente, é do IF Farroupilha, que tu fizesse o concurso São Vicente, é a escola agrotécnica que deu origem ao IF Farroupilha. E o Cefet de Bento Gonçalves,
né, que era uma agrotécnica ali também, deu origem, então, ao IFRS. Então, nós temos essa composição e mais de 40 campos, né, no estado do Rio Grande do Sul, vinculados a essas 3 instituições. E o Passo Fundo, então, está vinculado ao IFSU, que tem a sua reitoria em Pelotas, mas tem toda a sua parte administrativa e pedagógica, né, porque cada campus tem a sua autonomia para fazer os seus trabalhos, né, propor os seus cursos, enfim. Então, gostaria que agora os dois pudessem, assim, pode ser, pipocando até para um e para outro, que a gente conversasse quais são os cursos que hoje são oferecidos no campus Passo Fundo. Pode ser? Começa, Lucas. Janete, você comentou sobre que não teríamos integrado. Sim, nós temos. A gente já está no 2º ano, tem um técnico integrado em informática, de ensino médio, né? Informática e mecânica. A gente já entrou... É o 2º ano agora, né, Lucas? Passa tão rápido. Sim. Sim, né? Então, eu ainda não fiz formatura, e daí eu já não vou mais estar quando eles se formarem, né? Porque depois troca. Mas a gente tem esses cursos do integrado, nós já temos 2, e foi uma grande conquista, porque ficou muito tempo sem ter o integrado, e o integrado é muito importante, é fundamental nos institutos, a gente sabe do alcance que tem, da necessidade que tem de se trabalhar, né, o ensino básico, enfim, mas agora nós temos, com muito orgulho a gente tem. E assim, eu queria lembrar, falando dos cursos, de quando eu estava no curso técnico, uma história que eu não posso esquecer, porque para mim é muito importante, que eu lembro que no primeiro semestre de 2010, eu fazia o técnico em informática, aí eu estava tendo aula, fui para aula na primeira noite, em fevereiro, acho que era 22 de fevereiro. Quando eu venho embora, eu ia de bis, eu tenho uma bis, na época era outra, mas eu fui para aula e na volta eu fui assaltada, e levaram minha bis. Então, quem foi assaltado sabe que isso é uma sensação de impotência, é um trauma. E aí, como é que eu ia continuar se tinha toda aquela coisa do horário para chegar, não dava tempo para eu ir do centro até lá? Aí eu falei, não, eu não vou trancar o curso, né? Era o 2º semestre, falei, não vou mais ficar, vou trancar esse curso. Aí eu tranquei, quer dizer, convidei meu irmão para ir lá, ele me levou, e aí eu disse, não, eu quero trancar o curso, por isso, imagina, estava muito mal. E aí, de novo, o professor Rafael Krola. Por quê? Porque você não, eu não quero ficar, eu não tenho como continuar, eu perdi tudo, documento, não tem condições, não dá tempo. Não vou trancar, ele falou. Eu vou esperar 2 semanas. Se você conseguir se organizar, você volta a estudar, senão eu tranco. Aí, no outro dia, acharam a moto, mais uma semana e pouco eu consegui organizar as coisas e voltei a estudar. E aí, eu sou grata a ele também por isso, porque, assim, foi esse cuidado, né? Porque eu fui decidida. E talvez em função disso, por respeito à situação da pessoa, mas ele estava pensando além. Ele estava pensando que ia me fazer bem continuar estudando, né? E acabou que eu segui. E eu lembro que passou 1 ou 2 meses daquele episódio e o professor, na época, era Juliano Menegas. Ele dava aula de empreendedorismo para nós. E eu estava tendo aula com ele, e ele me chamou e falou, Silvana, eu estou muito preocupado. Ele era um excelente professor, uma aula incrível. E aí ele disse, eu estou muito preocupado contigo por causa do teu rendimento, por causa do número de faltas. Aí eu pensei, ele tem toda a razão, né? Me comprometi em melhorar e tal. Passado uma semana, na mesma aula, ele pediu para que eu ficasse até o final. E aí eu fiquei até o final da aula e ele não sabia o que dizer, de tanto me pedir desculpas por não saber sobre o assalto. Mas ele não tinha como adivinhar. E eu realmente tinha faltado e realmente tinha deixado para trás alguns trabalhos e tal. Mas ele falou, eu deveria ter compreendido, eu deveria saber, eu não me perdoo por não ter te acolhido e tal. Aí eu entendi, hoje a gente sabe que existe, mas eu era só aluna, então eu não entendia que tinha esses processos que acontecem semanais de se preocupar com o rendimento do aluno. Então eu presenciei, hoje eu sei o que aconteceu. Ele deve ter comentado, alguém falou porque sabia, e aí ele veio e, assim, se desculpando, mas ele não tinha motivo, assim, ó, claro, ele por causa da humanidade dele, ele se comoveu com aquilo. Só que aí, passados uns meses, ele veio a falecer. Então, assim, é uma lembrança de um grande educador preocupado com o aluno,
que eu jamais vou esquecer, e o diretório acadêmico do campus fez uma homenagem a ele, e no Campus Passo Fundo, o nome do nosso diretório acadêmico é Juliano Menegas, uma homenagem, assim, ó, não tem, é muito justa, é muito digna para ele, porque ele foi um lutador, ao mesmo tempo que ele vivia um drama, ele não fazia da vida dele um drama, não sei como é que ele conseguia, porque a gente via que ele estava, o físico dele estava entregue, mas ele não se entregava, assim, ó, ele continuava dando aula o quanto ele podia, aquilo foi incrível, assim. E aí, nesse período, eu lembro que, final de 2010, eu estava fazendo técnico, né, aí foi aquela história que não me chamaram para o concurso, e eu lá nervosa, porque a menina de 17 anos assumiu, né, em vez de eu pensar em estudar mais, eu estava preocupada com ela, né, que entrou no meu lugar, mas ela passou, né. Acabou que eu fiz a seleção para o TSPI, que era o curso superior, que também era da área de informática, né. Esse curso agora, ele está encerrando, acho que está formando as últimas turmas, e nós temos agora o bacharelado em ciência da computação. Então, ele foi não substituído, né, mas é uma outra proposta agora, e eu lembro que eu fiz essa seleção no mesmo tempo que eu estava no terceiro semestre. E aí eu costumo comentar que no terceiro semestre eu sofri bullying de um professor, e tem que falar a verdade, né, que o nome dele é Adilson Nunes de Souza. Ele só passava os alunos que estudavam. Aí eu não estudava, ele não quis me passar. Eu acho que isso é bullying, é uma perseguição com a pessoa, né? Porque não é justo. Tem que passar todo mundo, né? Tem que incluir. Eu brinco com ele dessa situação, mas é verdade, eu não estudava e acabou que eu rodei, e aí eu entrei já no TSPI. E aí ali era um curso que eu tenho muito carinho, porque eu tinha uma grande dificuldade, mas eu tive excelentes professores. Tanto da parte técnica, da parte teórica, professores, matemática era o Lucas, aí tinha a Samanta, tinha o Denilson, a Edmara, a Silvania, assim, ó, eu não sei explicar, eu tenho muito carinho, porque eu sempre fui uma pessoa que teve muita dificuldade. E eu brinco com o professor José Figueiredo, porque um dia ele disse que ia dar um curso no CENID, em Porto Alegre, e era sobre Arduino. E ele falou para mim, Sil, tu podia fazer um teste comigo, tu quer aprender um pouquinho de Arduino? Eu vou ter que dar uma aula lá no CENID, e aí se você quiser, eu testo contigo. Eu falei, se eu aprender, todo mundo vai aprender, né? Ele me tirava do parâmetro de aluna fraca, eu sei, mas é que não é que fosse fraca, era porque para mim era muito difícil, eu tinha que conciliar o trabalho ali no IFE, a função, com a aula, né? E essa coisa de fazer os eventos do campus, que a Janete tinha comentado, foi uma experiência maluca, porque parece que eu não sou tímida, mas eu sou muito tímida. Eu tenho muito essa coisa de me expressar. Bom, eu estou há 2 semanas sem dormir, né, por causa dessa live da Janete do Brongar. Mas, porque não é? Era difícil pensar em fazer os protocolos, mas é só ler. Tu deixa ele prontinho e lê na hora. Você se expressar por conta própria não é tão simples, não. Então, assim, eu conto sempre com o carinho, cuidado e a disposição de vários colegas do campus. Nessa história toda, de pessoas que estavam muito antes que eu, que sempre se colocaram disponíveis, que se o problema é teu, o problema é delas também. Então, eu só queria citar 2 pessoas que eu enxergo dessa forma, assim. É o professor Cláudio, que é um dos primeiros servidores do campus. Ele é dos primeiros, né, Lucas? O Cláudio, eu só brigo com ele. A gente só briga, a gente se desentende. Mas se eu falar que eu tô com um problema, o Cláudio não vai embora até resolver. E as nossas brigas é por causa do ar-condicionado, porque ele diz que eu trabalho numa sauna e ele quer trabalhar na Sibéria, daí a gente fica sempre discutindo, então nunca dá certo. Mas eu vou deixar para o Lucas agora para seguir um pouquinho mais da história e dos cursos, né, Lucas? Ótimo, Sil. Mas a lembrança do Juliano Menegas, realmente, quem trabalhou, quem passou pelo campus e teve contato com esse ser humano, é inesquecível. Ele era uma pessoa fantástica, espetacular, mesmo com a doença chegando ao ápice, ele continuava dando aula, ele continuava dando as palestras dele, ele continuava jogando vôlei conosco, então é uma pessoa que marcou muito a todos. E um momento épico que eu lembro dele foi um discurso de formatura que ele fez, que ele foi paraninfo de uma turma,
E no discurso, eu me arrepio até hoje, lembrando desse discurso que falava de amor, que falava de união das pessoas, que falava de sinceridade. Foi, assim, impressionante, e nada mais justo do que homenageá-lo com o nome dele, né, conforme a Silvana falou. Então, ele era meu amigo e foi um caso que marcou a todos, né? Uma pessoa espetacular, uma pessoa muito boa. E a Janete questionou dos... Lucas, Oi. Nessa formatura, ele deu um presente, né? Um lápis, uma borracha, e foi falando. Isso. Eu lembro até hoje, me emociona. Eu ganhei um presente daqueles. Vou te contar, ele naquela situação, conseguir passar aquela mensagem é de se emocionar. Verdade. É incrível mesmo. Mas ele foi uma pessoa espetacular. Ele continuava palestrando, né? Ele dava as palestras dele, e mesmo com a doença. Eu tinha contato com a mulher dele, com a esposa dele na época, e ela dizia: eu falo para ele ficar em casa, ele quer dar aula. A vida dele era isso, né? Então, é uma pessoa do bem, e que bom que nós tivemos contato com ele, porque a gente aprendeu muito com esse cara, com esse ser humano, né, Janete? Quem teve contato com ele aprendeu muito. Então, foi uma pessoa que marcou bastante a trajetória, como a Silvana falou. Reforço isso porque realmente foi espetacular. Juliano, falando dos cursos, Janete, no nosso campus, acho que a Silvana falou em 2007, com o subsequente da mecânica, que tinham turmas tarde e noite, certo? E da informática, que tinham turmas manhã e noite, né? Então começou com esses cursos aí. Hoje, né, como a Silvana falou, o subsequente informática mudou um pouco a questão do curso, enfim, se atualizou um pouquinho, enfim. Além desses, então, nós temos o técnico em edificações, né? Temos a ciência da computação, como a Silvana falou, temos os cursos de engenharia mecânica e engenharia civil, né? Temos o ensino médio, o integrado da mecânica e da informática, né? Além disso, nós temos uma especialização, né? Que é uma especialização que o objetivo dela é trabalhar com professores, né? Para professores que estão em escola, atuando em escola pública, né, municipais, estaduais. Então, a especialização ela funciona no sábado à noite, na sexta à noite, no sábado, manhã e tarde. Então, temos essa especialização, temos a formação pedagógica, né, que é o curso de pedagogia que a gente tem também. Temos o pró-funcionário, né, que é um curso para funcionários de escola, na sua terceira, se não me engano, terceira versão, que é um curso que eu gosto muito, que é um curso muito bom, que atende, destinado a funcionários das escolas, né, então é um curso que tem uma procura boa, que a gente está tendo também agora, além dos FICs, né? Então, atualmente, são esses cursos que nós temos, né, que compõem o campus e que formam esses 1.136 alunos do Instituto e do Campus Passo Fundo, né? E contando a parte do EAD e a parte do presencial. Então, se eu não esqueci nenhum, eu acho que são esses que compõem o curso hoje, né? O campus hoje. Eu estive 2 vezes em Passo Fundo, assim, né? Uma das vezes eu não foi num curso de introdução funcional. Não lembro o ano, mas faz bastante tempo aí. Aí eu não sei se eu falei sobre a CPPD ou sobre o sindicato aí, que o Nilo nos convidava sempre, né, para participar dos cursos de introdução funcional. E a outra vez foi numa reunião do Conselho Superior, foi quando foram aprovadas as engenharias, né? Eu até fui contra, tá? Porque eu achava que antes, né, de se ter as engenharias, a gente tinha que ter os cursos integrados, né? Que eu acho que os integrados são por demais importantes, né? Eu fico muito feliz, né, que hoje nós tenhamos em Passo Fundo cursos integrados, né? Eu tive muito tempo para o sindicato, assim, né? E lembro que em 2003, logo depois da transição do governo FHC para o Lula, né? Uma das vitórias políticas que o sindicato teve, assim, para mim, a maior vitória política foi acabar com o decreto 2.208, que era aquele decreto que tinha terminado com os cursos integrados. Porque eu acho que a missão da instituição, né, são os cursos integrados. Eu vivi isso, né, por 2 vezes, antes do 2.208 e depois que nós terminamos com o decreto para 2.208 voltaram os cursos integrados aí.
né? E nessa reunião do conselho, né, houveram 2 votações, e as 2 votações deram um empate. Quando da criação dos cursos de engenharia civil e engenharia mecânica, né? Aí o reitor deu o voto de Minerva ali, tá? Mas fico feliz assim de ver hoje para o campus Passo Fundo os cursos integrados aí, porque eu defendo assim, eu estou aposentado hoje, né? Mas defendo assim com unhas e dentes os cursos integrados. Mas então, Silvana, nos conta mais alguma coisa aí ou dos cursos ou da tua trajetória na instituição. Uma das coisas que eu gostaria de lembrar, até agora eu lembrei de pegar um livro, porque pedi para que me trouxesse um livro, porque tem uma história de quando eu entrei no curso superior, como eu estava casada com fazer com o gabinete e o curso, para mim era muito difícil. E o curso eu aprendi muito, mas sempre com muita dificuldade. Primeiro porque as exatas não é bem a minha área, mas eu gostava daquilo, mas não era uma coisa que era minha. Tinha gente que eu via e dava como se fosse um desafio, um programa, a pessoa dominava aquilo. Eu não, era um pavor, aquilo não funcionava, me dava um desespero, o que eu vou fazer? E aí eu lembro de uma disciplina que eu fazia e eu não conseguia passar, quer dizer, não conseguia aprender, não conseguia fazer funcionar, porque às vezes é só a máquina, não é você o problema, é a máquina. Aí eu lembro que eu falei para o professor José que ele me dava aula, né? Ele disse, não, eu vou desistir desse curso, eu não consigo mais, eu não consigo passar, José Figueiredo. E aí ele falou, não, tenta, você precisa tentar e tal. E aí, a disciplina era na sexta, toda sexta-feira eu tinha 100% de presença. Chegou no último dia da reavaliação, eu estava sozinha na sala de aula e eu rodei, porque não funcionou. Aí pensa o meu desespero. Por que é que eu não aproveitei minhas sextas-feiras fazendo outra coisa, já que é para rodar mesmo, né? Só que aí eu comecei a chorar gritado dentro da sala. Eu tenho uma culpa de ter feito isso com o José, porque o que ele ia fazer? Mas assim, ó, era muito ruim aquilo, era muito ruim. Aí acabou que eu fiquei com uma mágoa do José tão grande que ele acabou sendo meu orientador depois, porque não era culpa dele, né? Eu sabia. E aí eu lembro que um dia eu falei, não, eu vou... Isso no outro semestre, que eu também não estava conseguindo aprender. Eu sempre tive dificuldade, até porque a gente fez um projeto de extensão uma vez, que era... A gente levou... O projeto de extensão era de coordenação da Cris, Maria Cristina, que é a nossa bibliotecária. Querida Cris, é minha amiga, adoro. A gente fez um projeto para levar curso de informática para as comunidades indígenas aqui da região, porque eles receberam do MEC os laboratórios, mas nem os professores que eram indígenas também sabiam mexer com aquilo, então eles precisavam do início, e aí a gente foi nessas comunidades, então foi um momento muito legal, assim, do campus, mas eu abri mão do semestre porque era toda quarta-feira de noite, eu ia Cacique Doble, e aí nos sábados eu ia a Charrua, e tinha um outro grupo que ia em Água Santa, aqui perto também. E nesse projeto eu lembro que todo mundo acabou abraçando, porque nem sempre tinham outras atividades que o motorista, que o Paulo tinha que ir, e acabava que todo mundo virou motorista quando precisava, entendeu? Se precisasse, era o Daniel, os dois Daniéis, né? Os dois Daniéis foram, o Pitol, o Alisson, que hoje está em Pelotas, querido do Alisson, o que ele nos ajudou, o que ele me ajudava, que ele foi de disponível, sempre disposto, sempre querendo ajudar. E aquele projeto foi muito lindo, porque a gente acabou tendo um contato, é lindo, maneira de dizer, né? Porque você vê uma realidade que você não convive e vê que existem lugares que não tem nada de legal, né? Não tem nada de legal, assim, ó, que é excluído mesmo, que tem muitas dificuldades, então talvez uma atenção maior para esses lugares. Inclusive, vou falar agora aqui do NEAB, que é o núcleo que eu faço parte também. Mas voltando ao assunto do curso, no outro semestre, por causa disso, eu estava sempre atrasada, né? O curso era 3 anos, eu levei 5. Quase que não deu mais, né? Mas foi ali. Aí eu lembro que eu falei, não, eu vou desistir de novo.
José, eu não vou passar, eu não quero mais saber, e eu faço meus dramas, porque também era amiga, né, daí eu não quero mais. Falei com o Lazarete, professor Lazarete, que era nosso coordenador, e falei com a Carol, que era nossa chefe de ensino. Dos 13 eu não quero mais naquela noite. Vou embora, amanhã eu não quero mais saber. Cheguei, na minha sala, na minha mesa, estava esse livro aqui, ó, que era da matéria que eu tava mal. Até hoje eu não sei qual dos 3 que largou isso lá, e eles não me falam. Mas as 3 suspeitas são Carol, Lazarete e José. Um dos 3 fez isso. Eu falei, tá dado o recado, alguém tá se importando comigo, eu tenho que me importar também, né? Aí continuei o curso, acabei terminando e tal. Aí eu lembro que no primeiro dia, e isso eu devo muito a Carol, porque ela não, eu sou grata a ela, porque ela não te deixa acomodar. E eu ficava assim, o que essa mulher me deixa em paz? Eu terminei esse TSPI, que para mim foi, nossa, é muito difícil, meus professores eram maravilhosos, assim, ó, Anubis, André, João, assim, eu vou deixar a gente de fora e vou me arrepender. Mas assim, ó, são pessoas incríveis, são meus amigos hoje. Eu tinha tanto carinho, assim, ó, por eles, Carmen, só que para mim foi muito difícil, porque tinha que conciliar as duas coisas. Chegou na segunda-feira, depois que eu me formei, a Carol olhou para mim e falou, o que tu vai fazer agora? E agora eu vou viver, eu não quero mais saber de estudar. Ela não te deixa acomodar, vai estudar, porque tu vai fazer mestrado, porque tu vai fazer isso, porque tu vai... E vai livrinho, ó, vai lendo esse livro, vai lendo isso, olha essa seleção. Então, é muito bom ter pessoas assim por perto. Fora o carinho da Carol e do Pitol em confiar no meu trabalho, porque eles sabiam que eu não sabia de nada, eu não conhecia nada, e eles confiaram. E entenderam as minhas limitações e tal. Então, assim, ó, eu sou extremamente, eternamente grata por eles e por tudo, assim. Lucas. O Chico falou do integrado, né? Eu lembro dessa reunião do Consup que teve em Passo Fundo, né? Que foi uma reunião, não sei se foi a primeira que foi no campus Passo Fundo. Talvez, Chico, será que foi a primeira? Acho que sim, né? Talvez foi a primeira. Acho que sim. Acho que sim, né? Eu lembro que as discussões foram nesse entorno, né? Enfim, mas que bom que hoje nós temos o integrado, que bom que hoje nós temos as engenharias implantadas e funcionando, né? E que bom que nós temos esses 2 cursos de integrado, que eu vou usar o Ctrl+C aqui no professor, o Alex, né, que colocou que é um desafio para todos nós, né? Para todos os professores, porque é uma realidade não, mas é uma metodologia um pouco diferente e tal, né? Mas é como a Sil falou, né? De não ficar parado e de buscar formação e de buscar novos desafios, e enfim. Mas hoje, realmente hoje, quando a gente passa no campus, hoje não, né? Porque esse nosso contexto de ficar em casa nós não passamos faz tempo, mas no início do ano, quando a gente passa no campus, a gente vê aquele povo do integrado lá, é muito bom ver aquilo, é muito bom ver, não, crianças óbvio que não são, né, mas é muito bom ver aquela gurizada lá, e é uma vibe para cima, sabe, claro que os outros cursos também são assim, mas eles implementaram ainda mais isso, então acredito que é um desafio sim, que a gente tem que aprender a lidar, que estamos aprendendo, né, que estamos trabalhando, que estamos nos formando, né, para isso. Eu estou falando de professores, de administrativos, enfim, de toda a comunidade acadêmica, né? A gente tem contato com os alunos, a gente tem contato com os pais dos alunos, que fazia tempo que a gente não tinha mais isso, né? Contato de conversar com os pais. Que bom que tem isso para mim. Eu estou falando como professor, tá? Que aí tu sai da tua zona de conforto, né? Tu vai para o risco, tu vai buscar maiores informações, tu vai buscar uma formação continuada, tu vai fazer cursos para isso. Mas isso é bom, isso nos move como professores, não nos deixa ficar parado, como a Sil falou, né, que não deixaram ela ficar parado, e nós no integrado, concordo com o Alex que está falando aqui, é um desafio grande, mas acredito que com o passar do tempo a gente vai, eu vejo que a gente vai buscando formação, fazendo novos cursos para conseguir. Eu acho que está bem legal como ele foi implantado o curso, e claro, com foco, as engenharias também foi assim, e aí vai se adaptando, vai mudando, vai melhorando, né, vai passando as turmas, a gente vai mudando umas coisas, vai adaptando outras, enfim, eu acho que é assim, construção é assim mesmo, né,
E outra coisa que o nosso campus passou também a ser mais conhecido, né? Nosso campus, que fica localizado na perimetral ali, a gente sempre fala, perto da fábrica de facas, né? No trevo que vai para a Lagoa Vermelha, um pouco antes do aeroporto. Então, essas são as nossas localizações, né? Quanto mais gente tem que frequenta o campus, quanto mais tem pais que frequentam o campus, quanto mais tem pessoas de fora que frequentam, mais é conhecido, né? E nós temos que ser conhecidos, porque tem muitas pessoas que precisam de educação, que não têm condições de pagar. E ali nós temos uma educação pública, uma educação grátis, né? E de qualidade. A Sil fala da dificuldade que é o curso. É difícil mesmo, é puxado mesmo. Mas está ali, né? Está ali. A Sil conseguiu, vários conseguiram, tem que estudar muito, tem que se esforçar, mas nós temos essa possibilidade. Então, que bom que ele está sendo ainda mais divulgado, o nosso campus. E eu também deixo aqui nesse espaço, Janete, Chico, se vocês me permitem, o convite para todo mundo conhecer um dia o campus, né? Conhecer o que é o campus, conhecer os laboratórios, todos os laboratórios que tem. Nesse ano que passou, a gente fez até foi uma deliberação do Consup, né? Que eu sou membro do Consup atualmente, representando os professores do campus. A gente fez um dia de visita ao campus. Eu vou lembrar o nome, que foi, lembra, Chico e Janete, que foi definido em reunião de Consup, isso, IFSU mostra a sua cara, se não me engano? Exatamente isso, foi em setembro do ano passado. Isso, foi muito bom. Do outro ano. Isso, foi muito bom, porque teve várias pessoas que passaram o dia lá no campus, e a gente organizou de uma forma que as pessoas chegavam e passavam pelos prédios, conversavam com os servidores, passavam nos laboratórios, conversavam com os técnicos administrativos, essa é a minha função. Foi espetacular, teve muitas escolas que os alunos não conheciam por internet, por Face, mas não sabiam o que era a realidade do campus, não sabiam o que era a realidade de um laboratório de edificações, um laboratório da civil, um laboratório de mecânica, um laboratório de informática, um laboratório do técnico e os megas, os administrativos, eles apresentaram isso para as pessoas. Isso foi muito bom porque a gente enxergava o brilho no olhar daquelas, não só jovens, tá? Foram muitos pais lá, foram muitos pais, avós, tios, acompanhando as pessoas, acompanhando os jovens, obviamente, e conheceram o que é a realidade de um IFE, o que é a realidade de um campus, do nosso campus. Teve gente que passou o dia lá olhando coisas e passando em salas, visitando os administrativos, visitando a nossa biblioteca, que é um local muito, muito agradável, ela está localizada num local muito agradável, é muito bom de estar na nossa biblioteca, o jeito que ela foi construída, que ela foi projetada. Então, as pessoas passaram nesses ambientes e muita gente conheceu o que não conhecia. Mas espera aí, está em Passo Fundo esse campus, certo? Está em Passo Fundo, é grátis, né? É para nós, é para todos. Então, vamos estudar aqui, vamos conhecer um dia o campus. Eu deixo o convite, se tiverem a oportunidade um dia de passar pelo campus, todos os servidores lá vão receber os administrativos, espetacularmente, os professores também vão receber nas suas salas e vão apresentar o trabalho deles. E aí eles vão ver o que realmente é feito nesses campos e o que realmente a sociedade, às vezes, não enxerga, né? Tem muita coisa boa que a gente faz, além de formal. Claro que isso dá a formação do aluno, mas que as pessoas não conhecem. Então, que bom se todo mundo pudesse conhecer, certo? Se todo mundo pudesse conhecer, fazer uma visita, né? Claro, o Campus Pelotas pela sua história. Eu, quando estudava na UFPEL, passava no Cefet e olhava aquilo e dizia, nossa, quem sabe um dia eu consiga dar aula ali. Então, ele tem uma história muito grande, né? E em Pelotas, falou do IFE, todo mundo sabe o que é o IFE, né? Claro, pela potência que é, né? O Campus Passo Fundo, 2007 foi inaugurado, ainda vai ser conhecido por todos da região, mas não é. Então fica o convite para... E eu falei no Consup na volta daquele evento que a gente poderia institucionalizar, fazer um dia de IFSU, mostra a sua cara, algo assim, deixar marcado por ano, porque a quantidade de pessoas que visitaram o campus aquele dia foi impressionante. E nós não tivemos muito tempo, lembra, Janete e Chico, para organizar, né? Porque foi uma proposta do reitor do Flávio, e aí os conselheiros, né, eram objetivo, se virem lá, né? Foi muito bom, porque teve uma corrida grande, mas deu certo, deu muito certo. A Giuliana, que é minha colega de Consup, que representa os administrativos, nós voltamos de Pelotas aquele dia, se a Ju estiver por aí, ela pode confirmar a história. Nós voltamos assim,
o que nós vamos fazer? Nós vamos conseguir organizar? Como é que nós vamos fazer? Tenho certeza que a Juliana não deve ter dormido aquela noite, assim como eu, porque tipo, nós voltamos com a cabeça, não vai dar tempo, né? Não vai dar tempo. Só que deu tempo. Os professores, os administrativos ajudaram muito para organizar esse momento. E todo mundo recebeu as pessoas e foi um momento muito bom. Me marcou bastante esse momento do ano passado, porque teve muita gente que conheceu o campus, né? Então, que bom que as pessoas conhecem e conhecem o que é feito no campus, certo? Claro, eles veem aquela propaganda do IFE e tal, mas o que é o internamente, as pessoas que trabalham ali, o que é feito ali, é muito bom que as pessoas conheçam, porque é o que a Silvana falou, não é fácil sair do curso, não é mesmo? Ninguém está brincando, né? Ninguém está brincando lá, é sério, é muito sério. E só que a base é o relato da Silvana hoje, que foi nossa aluna, que hoje é nossa colega, né? E que cresceu, que fez mestrado, certo? Então, melhor exemplo impossível para demonstrar isso que o IFE faz na vida das pessoas, né? E que bom que nós temos aqui em Passo Fundo, um campus, né? É só o pessoal procurar, ter vontade de ir lá, conhecer, né? Se inscrever e ser nosso aluno. Então, tem vários cursos, tem curso para funcionário de escola, tem especialização, né? Tem o ensino médio agora, graças a Deus, tem as engenharias, tem a ciência da computação, tem vários contextos para a pessoa procurar, que nos procurem. Fica o apelo, o convite. Não, muito bom, Lucas. É exatamente esse é um espaço para a gente dizer que o IFE é da sociedade e nós queremos cada vez mais nos inserir dentro da sociedade. Queremos que as pessoas nos conheçam a realidade dos campos, conheçam os cursos que são oferecidos, e tem uma gama considerável de cursos no Campo Fundo para que a sociedade possa, né, ir ali buscar a sua formação acadêmica. E ouvindo a história da Silvana, eu me lembro uma coisa que eu tenho que ressaltar, às vezes que estive, né, acompanhando o trabalho, principalmente da Carol, ali na parte pedagógica, né, como chefe de ensino, sempre me chamou a atenção, e a de muitos colegas aqui do Campus Pelotas também, na reitoria, do cuidado que vocês têm no Campus Passo Fundo de acompanhamento dos estudantes, de saber, antes, por exemplo, não te deixa tu cancelar a matrícula, mas de acompanhar, saber o que está acontecendo, por que está faltando, ou o que está faltando, né? Então, é um trabalho bem interessante, assim, que ajuda muito na permanência e êxito. Inclusive, a Carol palestrou em diversos momentos, né, falando dessa metodologia, né, do que era, como é que era aplicado isso dentro do campus e o que isso fazia de melhoria, né, no desenvolvimento acadêmico dos estudantes. E, bom, tu já falasse a localização, e eu espero mesmo que a cada ano nós tenhamos um dia, pelo menos um dia que seja destinado a isso, mas sabendo-se que as pessoas também podem procurar o campus em diversos momentos para conhecê-lo, não precisam esperar exatamente aquele dia, que tenho certeza vão ser acolhidos, vão ser recebidos, né, para prestar informações, esclarecer dúvidas e fazer se conhecer, né? E o nosso tempo está acabando, mas agora, quando vocês forem dar a última palavrinha, a gente nem falou a Silvana falou um pouco do projeto de extensão, eu queria ter falado um pouco mais de pesquisa, extensão, de coisas que fazem no campus, mas de repente pode dar uma pincelada, mas vai ficar para uma próxima, né? Porque a gente não vai ser uma única entrevista com os servidores do Campus Passo Fundo, a gente vai fazendo uma rodada pelos campos, depois volta de novo, e outras pessoas vão contar mais uns pedacinhos, e a gente vai formando uma ideia mais precisa, um teste de como foi a construção do campus. Mas uma coisa que eu queria que vocês, ao dar agora a palavra de despedida, queria que vocês dissessem para a gente e para quem nos ouve, Campus Passo Fundo significa para vocês? O que significou e significa vocês acompanhar e verificar em cada prédio novo que é construído, que foi com muitas batalhas,
instalação dos equipamentos novos conforme iam chegando, a construção ou a compra do que estava faltando, cada servidor novo que se consegue uma vaga. Como é que vocês enxergam? O que é o IFE isso para vocês? E já podem junto também, ao finalizar a fala, dar o seu tchau, porque nós já estamos há quase 1h30 conversando, viu? Só Silvana, e nem doeu, né? Já estamos quase terminando, infelizmente, foi muito bom, está sendo muito bom conversar com vocês e saber de tantas histórias que estão aí nas entrelinhas, como eu digo. Então, pode começar agora pelo Lucas, de repente, ele fala um pouco, já se despede, depois a Silvana, depois o Chico, e eu, no final, só vou dar a informação de quem vai ser os entrevistados da semana que vem. Tá bom? Pode ser, Janete. Assim, ó, antes de responder a pergunta, eu queria... A Silvana falou no núcleo que ela faz parte, né? Eu queria só relembrar os outros, né? As pessoas que... A competência das pessoas que trabalham em núcleos, por exemplo, no GED, que é um núcleo que a gente tem em Passo Fundo. Eu queria relembrar também e parabenizar as pessoas da assistência estudantil que nesse momento diferente que nós estamos vivendo, né? Que nesse momento delicado, estão trabalhando muito, né? Eles não param de trabalhar, então... São colegas nossos, né, que estão em casa, mas estão trabalhando muito. O pessoal da assistência estudantil. Os outros núcleos, que eu vou falar alguns, mas talvez eu me esqueça de outros, mas sintam-se todos contemplados, que eu concordo com a Janete, né, um pessoal que trabalha muito, o pessoal do NAPNE, né, a BIC, né, como a Silvana falou, né, enfim, todos a parte administrativa, o pessoal da CORAC, o pessoal da TI, são pessoas que, as pessoas que visitam o IFE, começaram a conhecer, né? Conseguiram conhecer, né? Conseguiram conhecer esses setores, né? Tem muito trabalho ali, né? E são pessoas, às vezes, quando as coisas dão certo, né? Dão certo por causa que tem todo um grupo que está trabalhando junto nesse sentido, né? Para dar certo. Então, o campus é formado, eu quero falar isso para chegar na minha resposta da pergunta, Janete, tá? É formado por vários setores que formam uma engrenagem para tudo funcionar direito, porque se uma engrenagem faltar, talvez o todo não funcione, entende? Então, aí o que representa o IFE para mim, na verdade, eu sou uma parte dessa engrenagem, né? Eu tento fazer uma partezinha pequena dessa engrenagem. Então, eu acho que eu tento dar minha contribuição, às vezes falho, às vezes não falho, enfim, às vezes faço certo, às vezes tenho que me corrigir, mas é uma partezinha dessa engrenagem composta por todos os professores, por todos os administrativos, né? E pelos alunos. Então, o que representa para mim é até complicado de falar, porque é uma coisa que eu me identifico muito, sempre me identifiquei. Então, se eu tivesse que responder em 2 palavras, seria assim, a realização de um sonho que eu consegui chegar, né? E hoje tento trabalhar no sentido para melhorar a vida das pessoas, dos alunos, enfim, e para outras pessoas chegarem nesse nosso objetivo. Talvez outras pessoas que são os nossos hoje, amanhã podem estar no lugar da Silvana, né? Outros alunos podem estar no meu lugar dando aula, ou podem ir para o mestrado, como tem vários que vão, mas então o campus que hoje a Janete e o Chico nos convidaram, ele é composto por vários setores, né? E eu acredito que de muita competência cada um desses setores, por isso que a gente vai crescendo, vai caminhando, claro, não acerta tudo, mas aí é exatamente assim que eu vejo uma construção de alguma coisa, tu vai voltando e vai consertando. Então, que bom que eu posso estar nesse lugar e tomara que eu continue aprendendo, né? Porque o cara está sempre aprendendo, ainda mais professor de matemática, né? Ele está sempre aprendendo, porque, né, e estatística, matemática e cálculo que eu trabalho, o cara tem que estar sempre envolvido, né? Então, eu gosto disso, mas que bom que é assim, que não é um fim, né? Que bom que não tem um fim, que a gente tem que estar sempre num risco, né? Ainda mais agora com essa pandemia, que tomara que termine logo, que está sendo ruim para todo mundo, de uma forma ou de outra, todo mundo está sendo atingido. Queria só deixar um recado assim, que para as pessoas se cuidarem, para cuidarem da saúde, né, que é um momento delicado esse, e que ninguém possa ficar doente, claro que ninguém é muito, muito tempo, mas enfim, eu desejo muita saúde a todo mundo, né, e que tenha um equilíbrio mental e né, um equilíbrio total da pessoa, porque é o que eu vejo agora como necessário, né, um momento necessário.
e que a gente possa voltar logo a estar lá no campus, a estar atendendo o aluno, a estar ir lá enchendo o saco da Sil, pedindo uma coisa, pedindo outra, e pedindo para ela tirar um xerox, que eu escanear alguma coisa, que eu sempre faço isso, né? E aí, que a gente possa estar no meio dos alunos, que é o lugar que a gente gosta, né? E dos colegas, junto com os colegas e junto com os alunos, que é o que nos move, é o que nos movimenta. Então, que bom que a gente possa acordar de manhã, eu gosto de acordar de manhã e lembrar as aulas que eu tenho. Eu tenho aula disso, disso, disso hoje, né? Tenho que fazer isso, isso e hoje. E, às vezes, o cara tem que aprender a lidar com uma situação dessas, né? Com uma situação que tu tenha que ficar em casa, que tu não possa fazer o que tu gosta. Só queria deixar isso como uma mensagem e desejar saúde, em primeiro lugar, para todo mundo, certo? E que a gente possa aprender com esse momento a ter um equilíbrio interior e com as pessoas à nossa volta, que a gente possa sair dessa e voltar para a nossa realidade, para o nosso instituto, para o nosso campus, que faz tanta falta para os alunos, que eu sei que eles me procuram e pedem, imploram para terminar logo, que não depende de mim, senão eu já tinha apertado o botão para acabar essa pandemia, né? Mas, enfim, vai acabar e nós vamos voltar e vamos continuar a nossa vida e sendo assim, né? Então, muito obrigado, Janete, Chico, obrigado, Silvana, pela companhia, como sempre, muito agradável de todos vocês, e saúde para todo mundo, para quem está nos assistindo também, e espero ter contribuído, Janete e Chico, com esse projeto, que é muito bacana de vocês, parabenizando já vocês, que é muito interessante, muito legal ouvir as pessoas, né? Isso é muito importante. Janete, Chico, Silvana, boa noite, muito obrigado a todos, um grande abraço. Então, respondendo a pergunta, primeiro só queria lembrar que a gente está falando de alunos que viraram servidores, e nós temos o Alex Sebem, né, Lucas, que era aluno e hoje é servidor também, acho que a gente tinha esquecido dele. Queria agradecer também as pessoas que trabalharam comigo quando eu assumi a função, porque tinham pessoas que eu tinha que trabalhar junto e eu não tinha experiência nenhuma, eles foram extremamente pacientes comigo, que é a Ângela, a Ciana, a Rose e o Paulo, porque eu não sabia como lidar e eu precisava da ajuda deles e eles estavam sempre disponíveis. Então, assim, ó, respondendo a essa pergunta, do que o IFE representa para mim, é transformação, essa é a palavra. O IFE, para mim, E aí já vem o que o Lucas falou a respeito dos núcleos. Porque quando eu entrei, entrei como servidora em 2011, eu fui chamada e convidada pela Maria Cristina e pela a Silvani, para fazer parte do NEAB, foi onde mudou a minha vida. Foi antes do NEAB e depois do NEAB. Porque a partir das ações que a gente desenvolveu, a partir dos estudos, das pesquisas, dos projetos, eu me descobri uma pessoa racista. E isso não é legal, você saber que você é parte daquele racismo estrutural que é feito e não é questionado. Então, para mim, foi muito chocante aquilo. Então, aceitar é muito difícil para você aceitar que você tem isso, que é uma coisa que faz tão mal para as pessoas. Mas, porque você pensa, né? Você nega. Primeira coisa é negar, não. Eu não sou racista, eu tenho até amigo negro. Não tem nada a ver tu ter um amigo negro, você continua contribuindo para aquilo. E aí, a partir do núcleo, eu fui percebendo isso, fui desconstruindo. Então, o núcleo transformou uma pessoa racista numa antirracista. Porque, para mim, isso é transformador, isso é educar. E foi cada vez que eu fui conhecendo. Então, eu só tenho a agradecer ao convite da Silvani e da Maria Cristina, que com as experiências e me proporcionando isso, eu cada vez assim, me sinto melhor. E é um processo de desconstrução diário, não é assim, ó, decidi não ser mais e eu sou. Eu entendo que eu vou passar a vida inteira conhecendo coisas novas que eu tenho que tirar de mim. Porque, para mim, entendam que é a opinião da Silvana, no contexto do racismo, a nossa geração, ela é omissa e ela é cúmplice. Então, para mim, a nossa geração já está condenada. O que me preocupa é, a nossa geração é que está educando novas gerações, nos mesmos moldes. Então, eu entendo que enquanto cidadãos, enquanto pais, enquanto mães, enquanto profissionais de educação, enquanto instituição de ensino, é nosso dever falar sobre, mas falar muito mais. Porque a gente fala, mas a gente precisa falar muito, muito mais. Porque eu sou a prova viva de que pode se mudar as coisas. Então, para mim, o IFE, não só a questão do ensino superior, do concurso, mas essa coisa de tirar algo que provocava uma coisa ruim e que não está mais comigo,
é um lugar de transformação, como deve ser uma instituição de ensino. Então, eu só tenho a agradecer. Eu quero agradecer a todas as pessoas que fizeram, Janete, Brongar, Lucas, eu sobrevivi. Estou muito feliz de ter conseguido falar, me expressar, peço desculpa se falei alguma coisa, mas, enfim, queria dizer também que eu só estou agradecendo porque vocês também me desafiaram, e é mais uma coisa que eu venci. Então, não é só contar a minha história, vocês é antes da live e depois da live. Então, muito obrigada. Desejo também, como o Lucas, que isso passe de uma vez, porque é angustiante saber que diariamente morrem tantas pessoas. É angustiante saber que existe algo parado, mas, ao mesmo tempo, eu me orgulho do IFE, por saber que a preocupação, e as aulas só não retornaram porque é pautada no ser humano, na inclusão, que é a nossa missão. Então, dizer que a nossa torcida é para que se resolva logo, para que se encontre essa vacina, para que se volte ao normal, mas que a gente entenda que se não tem aula no momento, se não está tendo, não é por não querer, é por querer muito e não encontrar uma solução pautada na missão, que é para isso que a gente está aqui. Então, obrigada e boa noite. Então, a gente que agradece a vocês, para Silvana e Lucas, né, por terem compartilhado com a gente ficou conhecendo vocês, né, conhecendo a instituição mais um pouco, o Campus Passo Fundo, né, claro que nesse momento que a gente vive aí é extremamente angustiante para todo mundo, né, e eu acho que a gente vai ter que construir, sim, mas não deixar ninguém para trás aí, que a gente possa, né, e via a preocupação de vocês aí com isso, né, que a gente possa, e aí dia 6 agora a gente tem um consulta, que eu acho que vai ser muito importante, né, para que a gente não deixe ninguém para trás, né, naquilo que ninguém larga a mão de ninguém aí, tanto dos servidores, docentes e técnicos e dos alunos aí, que a gente consiga, né, ter uma solução aí para que todos, para todas, né, sejam incluídos aí, que não se exclua ninguém aí. E o nosso muito obrigado, então, a vocês dois aí, foi um grande prazer aí, essa conversa aí, né, de 1h30 com vocês. Muito obrigado. Bom, também agradecendo vocês, né, e ao Chico por estar aqui com a gente. E, nossa, é muito, muito bom viver essas histórias. Eu gostava muito de ouvir meus pais e meus avós contarem histórias, e é a mesma coisa, é a gente ficar sabendo um pouco do que os outros passam e o que é refletido, e saber, então, o que é essa instituição que a gente também ama tanto, né, eu e o Chico e tantos outros, saber que ela também picou vocês e agora vocês vão ser eternamente do IFE, enquanto que seja eterno, enquanto dure essa grande dedicação e respeito, né, e o bom trabalho que vocês têm desenvolvido junto a essa instituição. Parabéns ao Campus Passo Fundo, parabéns para vocês pelas histórias, e na semana que vem nós voltamos ao Campus Pelotas, porque o Campus Pelotas, ele tem mais gente, né, e para contar toda essa história tem que ter muitas pessoas, mas a gente vai se revezando. Então, semana que vem a gente vai ter conosco 2 servidores, né, técnico-administrativos, que é a Daiane Nogueira Luque e o Manuel Ilka Fernandes, 2 parcerias, né, de grandes lutas aí, que tem uma história bastante bonita também para contar do nosso IFE. Então, obrigada a vocês, obrigada a todos que nos acompanharam, e seguimos, então, com esse projeto de resgate de memórias de servidores do IFSU. Uma boa noite a todos.